Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos começando hoje mais um Connect Talks. Estamos felizes de estar aqui reunidos para aprender um pouco mais sobre um novo tema. Mas antes, eu queria lembrar vocês que o podcast passado que nós falamos sobre No Mundo de Likes, o que era amor de verdade, está disponível. Então, a gente vai deixar o link aqui disponível para você. Você não pode deixar de assistir, porque foi um conteúdo muito bom e vai conectar muito com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Primeiro, eu me chamo Jonatas, sou host, vou tá guiando o bate-papo aqui com meu amigo Giovanni está aí com a gente. Giovanni, fala pra gente qual que é o tema de hoje. O tema de hoje é muito legal e conecta com algo muito importante pra nossa igreja também. Nossa! Que é o nosso retiro. Nosso retiro tá chegando. Tá perto, hein? O nosso tema é identidade, de volta ao início. Identidade é... Quem conhece essa? Conhece, Ingrid? Não conhece essa? Bruna Carla e Anderson Freire. Não. Identidade, não, essa daqui você sem conhecer. E o tema é muito bom, mas antes de nós começarmos, vamos apresentar a nossa mesa? Vamos. Ingrid, dá um oi pra galera aí. E aí, galera, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Fala aí, Thiago. E aí, pessoal, bom? Vocês conhecem o Thiago e a Ingrid, né? Já estão aqui que a gente tem um tempinho. Eu acho que parece que eles fizeram parte dos últimos, né? Quem não conheceu significa que não assistiu. Se não assistiu, deveria assistir. Pelo amor de Jesus. Tem uns 3, 4 episódios aí, Tem uns 3, 4 episódios muito bons, de temas muito bons. E você vai deixar de ser abençoado porque você não tá assistindo. E o ponto é, você não tá assistindo Connect Talk, você tá assistindo outra coisa. Vigia, vaso, vigia, atenção. Então, pra falar, vamos começar o nosso tema sobre identidade de volta ao início. Esse é um tema muito legal. E esse é um tema que vai permear essa temporada, né? A temporada desse mês é falar sobre identidade. E quanto é importante falar sobre identidade. Ingrid, quando nós falamos sobre identidade, o que vem à sua mente, assim, de bate pronto? Quando eu falo sobre identidade, o que vem pra você? Princípio, modo de vida. Uau. Princípio fala de início, né? De começo. Olha o tema aí de volta ao início. Thiago, quando eu falo de identidade, o que vem na sua cabeça de cara, assim? Explode como uma bomba na minha mente a ideia de paternidade de Deus. Então, filiação. Paternidade fala de identidade. Paternidade fala de identidade? Acho que dá pra gente falar um pouquinho disso, né? Vamos começar já deixando isso na mesa? Paternidade fala sobre identidade. Thiago, você é pai do Luquinhas. Nós sempre apresentamos o Luquinhas aqui. Luquinhas, nossa, é amado por essa igreja, por todos nós. E Thiago já é pai. Thiago, compartilha com a gente um pouquinho de como é conectar identidade com paternidade. Acho que você tá nesse lugar hoje, ao mesmo tempo da paternidade de Deus e ao mesmo tempo também de exercendo a paternidade sobre a vida do Luquinhas. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Legal. Bom, quando eu me tornei pai, né, eu fui vendo o quanto a paternidade de fato faz falta quando se não tem uma sólida e bem construída. E como faz diferença quando se tem a paternidade saudável e o que eu acredito que estou construindo com o Lucas. Então, isso fez mudar um pouco de como eu olhava meu relacionamento com Deus, porque afinal ele é pai. E uma das expressões que eu não dava tanta moral era que Deus era pai, porque no final eu não tinha tão claro o que era o papel do pai. Apesar de ter crescido com meu pai, por alguns momentos, principalmente por conta de trabalho, a distância me privou de desfrutar de momentos com ele. Então a questão do pai estava muito associada a alguém que era provedor, mas que alguém que não tinha tanto tempo e às vezes até mesmo falta de interesse. Então quando o Luquinhas começou a crescer mais, né, e eu fui vendo o quanto eu era necessário na vida dele, porque a gente tá inserido num lugar onde as mães fazem tudo pelos filhos e os pais muitas vezes são negligentes. Isso não é apenas exaltar as mães, mas é lembrar os pais o quanto eles estão longe desse lugar e o quanto isso é mal para os seus filhos. Mas, voltando, né? Quando eu vou vendo o Luquinhas crescendo e os detalhes, as respostas, o que ele gosta e o quanto é parecido comigo, é insano isso, porque no final das contas ele reflete o que o pai gosta, ele reflete o que o pai acha, ele diz não para aquilo que o pai diz não. E aí eu vou só concluir aqui, é só uma chamada, né, por enquanto. Esses dias o Luquinhas fez uma festinha lá com os amiguinhos dele, né, Ingrid? E foi um momento bem legal, ele brincou, se divertiu e tudo mais. E em um momento ele tava com uma Nerf. E aí ele tava com a arminha assim, mirando no amiguinho dele. Aí eu falei, não, para, né? Aí o menininho brincando com ele, Luquinhas deu um tirinho nele e o menino saiu correndo. Foi pro lado que não era pra brincar, do lado do quintal da casa. E aí eu cheguei perto, falei, Luquinhas, aqui fora não pode porque vai perder. Aí ele foi e deu um tiro. Aí eu olhei, eu falei, ai meu Deus, eu não quero bater, ele não precisa bater nele. Não preciso disciplinar ele. Mas por outro lado é rebeldia. Aí eu fiquei naquela, putz, eu quero ser um pai legal.
Mas antes de ser um pai legal, precisa ser um bom pai para que ele seja um bom filho. Então, a distância da paternidade te faz perder muitos princípios que a Ingrid falou no início, que o pai coloca no coração do filho. Aí dá pra gente ir seguindo aí. Nossa, princípios que o pai estabelece no filho. Giovanni. Você herda característica. Seu filho herda a característica do pai. Olha que ponto importante isso. Ele reflete o comportamento que ele vê você praticar. Nossa, total. Ele é uma cópia, né? É uma cópia. Como diz nosso amigo Douglas, cópia de Não é a Jesus. herança, né? Mas é o legado. É um legado. Então, a herança é o dinheiro que você entesoura, mas o legado é aquilo que você deposita no seu filho de maneira que às vezes não é palpável, né? Não é tangível. E o Mas é legado é que ninguém expressa. vai poder roubar, né? Ninguém pode roubar, a traça não pode corroer, ferrugem não pode corroer, nada, porque é o que foi implantado dentro dele. Giovanni, uma pergunta pra você. Se seu pai é filho de Deus, significa que você é neto de Deus? Filho de crente é neto de Deus? Isso existe, Giovanni? Já pensou? Sou neto. Ah, meu pai é crente, sou neto de Deus, quem dera, Já né? pensou se fosse assim? Porque neto, normalmente, quando associa com vô, é só bagunça, Só coisa comida boa. boa. Neto tem lugar de liberdade em casa que o Tem filho lugar- nunca teve. É um lugar de Exatamente. privilégio. Perigoso. Eu sei que você já teve vó, avô, é um negócio que você tem um privilégio. Come, come bolacha na hora do almoço. Tem um tio meu que ele é muito próximo do Luquinhas, ele era muito próximo de mim também quando pequeno. Aí eu vou lá toda vez, eu falo, tio, ó, sem muito doce, não deixa ele muito tempo na TV. O que mais a gente fala, Ingrid? Fala aí. Celular. Celular, tio, ajuda a gente com isso, tá bom? A gente. Ele, não, beleza, pode deixar. Quando Mas bota o Luquinha tá com ele desse tamanho, de tanto doce. Fiz assim, ó. Oi, mãe, pai, pai. E quer ver o mais engraçado? Todo dia ele quer ir no tio. Por que será? Por que será? Por que será? O tio é um lugar querido. Gente, esse tema é muito bom. E o bom de olhar pro Luquinhas, de ver uma criança crescendo perto da presença do Senhor, ver os pais criando, é que você pode acompanhar e ver o quanto é importante o exercício da paternidade na identidade da criança. Imagina uma criança já crescer sabendo o que ela não quer, o que ela não gosta. Eu não sei como foi pra vocês, mas pra mim foi muito difícil descobrir o que eu não queria, o que eu não gostava, né? Conectando com o último tema que a gente falou, muitas coisas influenciavam o nosso dia a dia, muitas coisas influenciavam a nossa vida comum e as pessoas definiam o nosso jeito, os nossos gostos. E isso, de forma direta, afetava a nossa identidade. Então você acabava se parecendo com quem você andava, né? É aquela história do águia anda com águia. A gente aprendeu algo diferente aqui, né? O nosso Aqui pastor é nos ensinou diferente, algo é diferente. diferente. Como que é aqui? Fala pra gente, Giovanni. Aqui, pombo anda com pombo. Eita, Cadê glória. Cadê? Ô, John, quando você ia falando, eu lembrei de 1 Pedro 1. Eu tava até procurando aqui antes já. E aí a parte B do texto diz assim, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, quando não tem clareza da identidade, né? Quando os pais também não têm clareza de suas próprias identidades em Deus, eles vão acabar passando um fútil legado pros seus filhos. E aí eu vou agora vai mudar o jogo. Dessa vez vai mudar o jogo muito rápido. Como Gosto que assim. foi, ô Giovanni, e pra você também, John? Ter que largar a identidade que vocês carregaram. Vamos tratar aqui como o fútil legado. Tantas coisas que a gente carregou por tantos anos, quando chegou na presença de Deus, aquilo que era tão valioso, que aquilo que definia quem nós éramos, é perdido. Como que foi isso pra vocês? Perfeito. Eu posso começar Não, aqui? por favor, Giovanni, essa é totalmente sua. Quero te ouvir. Pra mim, eu não posso dizer que foi extremamente difícil, porque durante grande parte da minha vida, eu percebia que certos lugares não era valioso já. Por mais que eu não era cristão, não conhecia Jesus, não entendia nada disso, eu já percebia que certos lugares não era pra mim, não era valioso, eu não gostava de ter. Só que eu definia muito a minha identidade por aquilo que as outras pessoas falavam. A gente definia muito a nossa identidade, principalmente eu falo por mim, antes de conhecer a Jesus, que eu definia muito a minha identidade pela aparência, pelo desempenho, até mesmo pelo passado, pelos traumas ou por aquilo que a pessoa tem. Então, quando eu conheci Cristo, eu percebi que a nossa identidade não é definida por essas coisas. Muito pelo contrário, a nossa identidade foi definida muito antes. É por Deus, o Senhor Jesus que define a nossa identidade. Aleluia. Eu não sou aquilo que eu estou, eu sou aquilo que o Senhor diz que sou. Então, qual foi a minha grande dificuldade? Foi mudar essa chavinha. Não foi porque eu considerava coisas valiosas, foi perceber que aquilo que eu considerava, de certa forma, importante, por mais que para muitas realidades já era algo certo, eu mudar essa chavinha de perceber que tem algo melhor que o Senhor deseja para mim. Então a maior dificuldade foi essa, ter essa insight, essa mudança de chavinha na minha mente. Acho que é a troca de valores pra mim, Troca de assim. valor. Perfeito. Quando eu olho pra
pra minha identidade antes de Jesus, não existia. Era o que as pessoas falavam, que elas queriam. Então, eu acho que a troca de valores, eu acho que o princípio que a Ingrid falou, eu comecei a aprender tantos princípios bíblicos, assim, que estabeleciam limites, né? Então, recentemente eu falei sobre o guarda-reios. Sabe o que é guarda-reio, Giovanni? Sei, agora eu sei, gente. Agora já todo mundo sabe agora. guarda-reios. Quando você tá numa estrada, assim, é uma estrada perigosa, é uma estrada que você precisa ter um pouco mais de segurança, eles colocam uns limites de lateral, né? Para o caso de, se der ruim, você bater naquilo aí, você não vai pular fora da estrada. Então eu comecei a entender que os princípios de Deus, que o amor de Deus são guarda-reios na nossa vida, né? Estabelecem limites e que nos fazem caminhar. Então eu fui vendo na minha vida esses princípios sendo transformados, princípios de amar ao próximo, de respeitar ao próximo, a ponto de não conseguir jogar mais lixo no chão e ficar em paz. Fica cegado, é isso. Não conseguia mais jogar lixo no chão e ficar em paz. Porque foi meu pai que fez isso aqui, gente. Meu pai que fez essa criação, o mundo. Eu olhava para as coisas agora com um jeito diferente e eu vi esses valores sendo mudados. Falando sobre valores, falando sobre essa mudança, Ingrid, a gente vive num mundo onde a gente nota que as pessoas são rasas, onde qualquer coisa define a identidade delas. Então, pensando nisso, na sua opinião, o que hoje acontece que tantas pessoas têm essa crise de identidade? Não sabe quem são, pra onde vão, com quem vão, por que vai. É um negócio meio perdido. Fala pra gente sobre. Na minha opinião, é muito os padrões sociais, né? O Giovanni trouxe um pouco disso. Então, o que as pessoas dizem? E a gente tem um padrão social de sucesso pra qualquer área. Seja no nosso relacionamento, seja de maneira financeira, seja na nossa estética, seja na forma que a gente se veste, seja nos lugares que a gente se assenta, seja o tipo de amizades que a gente tem. Então, existem padrões sociais que eles determinam aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito. E elas determinam se a gente está tendo sucesso nesse lugar. Então, as pessoas elas se perdem na identidade porque elas acreditam que só existe uma identidade. Só que a verdade do evangelho é que por mais que o Senhor Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança em Gênesis, ele também vai dizer que existe uma multiforme sabedoria pela qual ele se manifesta através dos seus filhos. Então todos nós somos singulares diante de Deus e existem coisas específicas que o Senhor fez em nós, imputou em nós para vivermos. Então a nossa identidade não é um conglomerado de pessoas que são iguais, mas não, são pessoas que ainda que distintas se complementam uma com as outras. Então a busca pela identidade é você entender onde você está inserido, de que forma você está inserido e de que maneira Deus te criou para fluir. A identidade ela vai te gerar o propósito não só de você estar bem consigo mesmo, mas entender também qual que é o seu papel, qual que é a sua função. Existe um propósito, uma motivação de vida que o Senhor Deus estabeleceu em você. Ele te criou a sua imagem e semelhança, mas é necessário também que você compreenda que dentro desse propósito de vida, você não vai ser igual fulano, igual ciclano. Você não vai precisar viver num mundo de comparação, de inveja, achando que só existe um modelo de sucesso, de definição, de pessoa, de estética. Então a gente vê muita crise existencial porque as pessoas elas se olham no espelho e elas não apreciam o feito de Deus. E de vez elas, no momento de inconformidade com aquilo que elas veem, seja exterior, seja interior, elas também não buscam se aperfeiçoar, então elas preferem viver na crise e sempre almejando do outro, mas sem compreender quem são e para onde elas deveriam estar indo. Nossa, é muito Se bom. você não sabe quem você é, você fica à mercê do que os outros dizem quem você é. Isso vai se tornar uma verdade, né? Enraiza na pessoa. Se torna uma verdade por osmose, assim, estava perto, disseram, me tornei. Tiagão, pensando nisso que a Ingrid trouxe pra gente, você já sentiu que em algum momento você estava vivendo uma versão de alguém que você não era? Chegou um momento que você estava tão ali, ouvindo o que as pessoas falavam, o que estava acontecendo, chegou um momento que você não sabia mais quem era o Thiago e isso se tornou uma versão pra você? Pô, algumas vezes na minha vida, John. Eu acredito que esse tipo de assunto, essa conversa que a gente tem, não é uma conversa que você tem uma vez na vida. É o tipo de coisa que você tem que constantemente visitar esse lugar, essas questões internas, inclusive, e com os outros, porque às vezes eu tô tão bem resolvido na minha mente, mas pra todo mundo tá claro que não tá bem resolvido. Eu posso lembrar, no meu período de adolescência, eu convivi com muita gente muito mais velha do que eu. Então eu achava que eu sabia o que eu queria, eu achava que eu sabia o que eu gostava. Mas quando você vai se tornando mais experiente, que eu andei falando que eu tô ficando mais velho, e o pessoal tá me zoando até hoje, né? Então quando você vai ficando mais experiente, você começa a ter um distanciamento de algumas fases da vida. Então a adolescência já faz 10 anos, então já não sou mais tão jovenzinho assim. E... Assustador, né? Assustador. Eu falo, nossa, Ensino mas médio tanto foi tempo embora. que eu já tive 18 anos. Saudade. E aí eu consigo olhar com mais clareza daqueles períodos, sem a emoção, né? Porque quando tem emoção também dificulta muito entender o processo.
Mas olhando agora distanciado, né, pelo tempo e sem a emoção do que eu vivia naquele período, eu vejo o quanto eu era vulnerável e convencido facilmente. O quanto eu era conduzido de pensamentos que não estavam no meu coração, mas que iam se fortalecendo no meu coração. Grande parte do que eu vivi não foram coisas que foram geradas na minha casa. E se meus pais, entre as coisas boas ou coisas ruins que eles deixaram como legado na minha vida, quase tudo que eu vivi estava muito distante do que eles viviam na nossa realidade em casa. Aí, quando os anos se passam, eu percebi que muito daquilo era influência dos meus amigos. Então, por um momento, quando eu converti, uma das primeiras coisas que eu fiz foi cortar relacionamento com todos os meus amigos. Um outro momento que talvez também eu criei uma aversão ali foi depois de um período servindo na igreja. Isso é uma coisa difícil. Pô, vou levantar essa bola, John. Eu pequei, errei, e eu achava que por mais que Deus me perdoasse, e eu sabia que a Bíblia falava sobre perdão, eu não conseguia aceitar o perdão de Deus. Então ali a minha identidade enquanto filho, inclusive, enquanto ministro, enquanto homem de Deus, foi colocada em xeque, e eu não conseguia me achar aceito por Deus outra vez. E não é que Deus tinha dado uma resposta aqui não, mas no meu coração eu estava blindado, eu não conseguia voltar para esse lugar. Então, quando a gente peca, e dependendo da gravidade do nosso pecado, a nossa identidade é colocada em xeque, né? Eu vou levantar esse tema. O que o pecado já roubou de vocês? O que vocês têm assim? Muito forte, hein? O que o pecado já roubou? Nossa, complexo E até de pensar. principalmente Eu tenho uma pensando na resposta. identidade. Eu tenho uma resposta. O que o pecado, John, roubou Boa. da sua identidade? Acho que comunhão com Deus. Toda vez que eu pecava, eu não conseguia me achegar a Deus, assim, por uma vergonha, essa vergonha que o Thiago falou. E era uma vergonha de assim, caramba, eu não sou mais digno, não dá mais, Deus não me quer mais. E era uma coisa assim de aceitação, né? A gente achou que só era aceito por Deus se a gente fosse bom. E aí, eu falei, meu, perdi. Eu preciso voltar ao início novamente. Era aquela sensação de eu preciso voltar ao início novamente. Toda vez, volta o carro, olha lá ele de novo. Mas o pecado, ele rouba a comunhão com Deus porque a gente fica envergonhado. E essa vergonha é bom. Pra glória de Deus, ainda bem que ele gera vergonha. John, A gente tem que tomar vergonha na cara, cara. mas velho. depende. Porque, por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram num lugar tão crítico assim, em pecado, que você procurou se esconder, não aproximar. É isso. E esse lugar é muito perigoso, porque a vergonha é E essa não questão se da sentir comunhão também. aceito. Essa é a chave. É isso que eu ia comentar. Boa. Eu acho que o que mais nos distancia quando a gente percebe que tá pecando é das pessoas que tentam te aproximar de Deus. Tem que te aproximar O, de Deus. o melhor insight pra perceber se uma pessoa ela tá querendo se afastar, tá abandonando o caminho da fé, é quando ela se afasta de pessoas que tentam aproximar ela de Deus. Então, Essa é boa. eu imagino que, no meu caso, o que o pecado normalmente me rouba, quando eu penso em abandonar, quando eu falava, não, eu não quero mais viver essa vida de Jesus, falava, eu não quero mais. A primeira coisa que eu fazia era me afastar de pessoas que tentavam me aproximar. Então, o que me roubava é a comunhão. Eu acho que essa é a palavra Comunhão certa. com as Com as pessoas. Comunhão com as Legal. pessoas. Acho que em todos os aspectos com Deus, porque com Deus eu acho que é o primeiro insight ali, né? É a primeira portinha quando o pecado começa a crescer na vida de uma pessoa que tá querendo se distanciar, ela se afasta de Deus e se afasta de pessoas que tentam te aproximar de Deus. Eu tenho pra mim que coisas que é evidente. Tá em pecado, vai ficar evidente na identidade da pessoa, ela vai, nas práticas, aliás, né, a identidade ela vai sendo encobertada por conta do pecado. Mas, por exemplo, quando a gente tá pecando, a nossa imagem é distorcida. A gente já não tem mais clareza de quem nós somos, a identidade começa a ficar confusa. Nós começamos a nos esconder, então nós saímos do ambiente de comunhão, por exemplo. A gente começa a usar algumas máscaras, a gente fala que tá bem, mas a gente sabe que não tá bem. E o mais triste é que todo mundo sabe que não tá bem e fica aquele acordo de paz. Você finge que me engana, Você finge que finge que acredita, eu tá tô tudo fingindo que eu resolvido. tô te enganando e você finge que tá acreditando nesse negócio aqui, viu? Não vai nem vem. E aí vai pra um lugar que e eu acho que é progressivo, inclusive. Primeiro a gente se esconde, depois a gente começa a usar umas máscaras, a gente dá uma sumida, depois volta, tá tudo bem. E por fim a gente vai encontrando a identidade em ídolos. Então, e aí eu vou jogar um pouco dessa ideia, e a Ingrid ela consegue trabalhar bem esse raciocínio, que é, por exemplo, é muito comum, e a gente já tá liderando jovens, por exemplo, igreja, cerca de uns 6, 7 anos já, né, amor? Igreja, desde a outra igreja a gente já fazia isso, então, praticamente desde quando a gente converteu aí, faz uns 9 anos que a gente tá nessa caminhada. E é muito comum, porque eu falei, né, de liderança de jovens, quando a gente vai lá e traz uma repreensão clara pra alguém,
essa pessoa distanciar da gente, encontrar pessoas pra fazer de ídolo. E não é que a outra pessoa tá errada, mas ela vai lá, eu repreendo o Giovanni. Aí o Giovanni pega, fica chateado comigo e aproxima do John. Não porque ele quer estar perto do John, mas porque ele sabe que o John concorda com algumas coisas. Procura legitimidade em outra Legitimidade. pessoa. Fala aí sobre isso, Ingrid. É real, né? A gente vê muita gente nesse sentido, né? A pessoa, ela errou e ela, por um momento, ela até tem a concepção correta do que é arrependimento. E arrependimento faz parte crucial da identidade de quem é filho de Deus. Porque quando a gente entende que a gente é filho de Deus, a gente também não ignora que a gente tem propensão e inclinação para a queda. Então o Senhor Deus nos estralou os dedos na nossa salvação e nos santificou por completo. E nossa, tropecei e não enxerguei, era uma pedra invisível. Não, a gente entende, a gente lida com isso todos os dias de forma diária. E a gente vê que as pessoas, elas entendem a concepção de arrependimento. Então elas fazem todos os passo a passo. Vou lá, confesso, vou lá, exponho a situação. Só que você percebe que quando a pessoa realmente ela quer se arrepender, ela fala mais de si do que da situação e daquilo que está envolvendo a situação. Então você deixa o lugar de justificação. Pessoa que muito quer se justificar, na verdade ela não tá arrependida. Porque tá arrependido, entende a sua parcela e foca em você e fala assim, meu, eu errei, eu fiz isso. Eu E aí por você- isso, né? Eu fiz por isso, falei por E aí isso, você peguei por isso. repreende a pessoa e ela se afasta. E na mente dela, ela não se afastou. Na mente dela, ela tá tudo bem, tá tudo certo. Mas ela vai procurar a gente pra nutrir ali, pra ela dizer que ela tá sendo cuidada. Mas não tá sendo cuidada. Por quê? Porque ela não tá sendo transparente com a pessoa. A pessoa ali, ela vai ouvir o que a pessoa tem a dizer. E se você não é cauteloso, você não vê os dois lados da moeda. Você nunca vê os dois lados da história. Então, se você ouvir a história de um, a pessoa é a vítima. Se você ouvir da outra, a pessoa é a vítima. E qual que é o consenso? O consenso é quando o Senhor traz arrependimento através do Espírito, traz clareza. Então, você vê que a pessoa ela se afasta e às vezes ela não quer se afastar da igreja. Ela só quer se afastar de alguém que tem poder para falar verdades duras, com capacidade de ministrar no seu coração. Então, você não vai. As pessoas que elas chegam num nível crítico, né? De abandonar o evangelho, de abandonar Jesus, elas não começam assim, elas começam de pouco em pouco. Então, ninguém que você vai repreender que tá firme há uns anos vai sair da igreja e vai falar, não quero mais. Mas ela vai aos poucos, ela vai se afastando de pessoas que têm propriedade para alcançar o mais profundo do coração e trazer uma palavra de exortação, sem querer se comprometer se a pessoa vai estar ou não magoada. Porque uma coisa é querer magoar o Jonatas falando algo para ele ofensivo, outra coisa é ele se sentir magoado com a verdade do evangelho. E a verdade do evangelho, custe o que custar, custe amizade, custe família, se ela for com a propensão de salvar a nossa alma, igual está descrito lá na palavra de Deus, que a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma, vale a pena magoar o irmão, vale a pena magoar o parente, vale a pena magoar o filho. Porque essa é a verdade que pode salvar a nossa alma. Por quê? Porque essa alma é a alma que tem identidade firmada em Deus. Então as pessoas, elas fogem desse lugar de comunhão, elas fogem desse lugar de convívio, porque elas sabem que alguém tem uma palavra para confrontar. Mas elas não estão dispostas a abandonar, renunciar quem elas querem ser. Elas não querem aparecer como homem caído, elas querem aparecer como alguém que foi jogada na situação, que foi lançado naquele lugar. Só que elas se esquecem que a identidade em Deus, ela é um fruto que o Senhor Deus gera em nós. E o Senhor Deus não é pego de surpresa. Ele sabe de todos os nossos pecados, né? Ele pagou por todos os nossos pecados, sejam passados, presentes ou futuros. E esse lugar de identidade é saber que a gente está propenso ao erro, mas que a gente também tem um Deus que a gente pode confiar e se recorrer a Ele. Glória a Deus. Advogado. É a diferença do arrependido com a pessoa que tá com remorso daquilo que ela fez. Nossa. É o arrependimento com remorso. E me vem Salmo 51, eu sei que não é o tema, né? Mas, que nem a Ingrid falou, uma pessoa que tá com arrependimento verdadeiro, ela começa a examinar a si mesmo e ver pontos aonde ela errou. Aí Salmo 51 começa, compadece-te de mim, ó Deus. Aí o Salmo 2, o verso 2, perdão. Lava-me completamente, ó, ele percebendo o que Traz ele pra precisa. si, né? Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Interessante, hein? Glória Isso a é Deus. legal, trazendo responsabilidade pra si. O Thiago falou um pouco sobre paternidade, e a paternidade de Deus, ele exorta. Paternidade, o amor de Deus é expressado através da exortação. O Thiago compartilhou falando com a gente do Luquinhas, né? Que não pode dar isso, não pode fazer aquilo. Luquinhas foi lá, usou a arminha Nerf, né? Deu o tirinho que não Nerf. podia, e o Thiago pensou assim, eu vou falar, não vou. Agora tem que Mas ser pai. Agora eu Agora preciso tem ser que pai. bancar. E essa Falei que não divertido. nossa podia, vou identidade fechar os família é olhos. legal, né? Agora tem que... Ih, esqueci que o pai foi... Não é só mamão Quando e eu mel. vi, era eu que tava atirando Thiago, nele. esqueci que o pai foi... A vida não é um morango. E aí cai a nossa realidade, que às vezes a nossa visão de identidade, de paternidade tá tão distorcida que a repreensão pra gente é motivo de morte. A repreensão pra gente... A repreensão Nossa, é aquilo que a gente falou no último não podcast. quero, pelo Isso não é amor. de Deus.
Amor é passar a mão, amor é acolher. Então as amor, vem pessoas cá, elas confundem amado que meu. acolher é tudo bem, você errou, fica em paz. Jesus te ama. Ó, Jesus olhando pro seu erro, Super sorrindo. grato. Ah, Jesus, Você ele é um quer te lavar. amado, lindo. Jesus quer te redimir, te santificar. E você tá achando que tá tudo bem. E não tá tudo bem. O Senhor Deus, ele nos chama pra gente voltarmos à essência da nossa criação. Voltar É à a nossa essência da natureza criação. divina, né? Nossa, isso é muito bom. Voltar à essência da criação. Eu queria que a gente começasse a falar sobre identidade a partir da perspectiva inicial que Deus tinha sobre isso. Porque o Senhor Deus, em toda a soberania, na criação, ele tinha uma identidade, uma expectativa e um modelo estabelecido pelo seu povo, até que em algum momento aconteceu algo que distorceu todo esse rolê. E a gente foi um sofre as momento bem consequências rápido, né? até hoje. Na Nós Bíblia parece que foi assim, ó, sofremos o que aconteceu. consequências até hoje. Então eu queria que a gente falasse um pouco mais da perspectiva de identidade, olhando para Adão e para Eva no Éden. O que aconteceu ali que distorceu tudo isso e que a gente tá nessa batalha até hoje? Thiago, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Pô. Pô, é legal pensar isso, vai. Nossa, muito bom. Quando a gente associa, né? Gênesis é um início, a criação, tá tudo perfeito até Até o então. significado é começo, né? Início. Exato. E tem o pecado. Então, igual a gente tá falando, o pecado distorce muita coisa. Aí eu vou até usar uma anotação ainda pra gente depois chegar aqui. Por exemplo, quando o pecado entra, e pense no dia a dia, quantas pessoas são definidas, elas têm a sua identidade a partir do que elas sofreram. Quantas pessoas têm a sua identidade ali expressa a partir do que ela conquistou? E aí vai pegando a gente, inclusive, isso. Quantas pessoas chegam e falam que se sente assim? Então a identidade ela tá na sensação. Ou um pouco do que a gente falou, inclusive, no último podcast, sobre o que pensam de mim. Afinal, o que falam é o que eles falam, o que eles esperam, a expectativa gerada define quem a pessoa vai ser. Então tem muita gente querendo não é traumatizar, qual que é a palavra? Não decepcionar os outros. E por isso elas adotam posturas para ser de acordo com o que os outros esperam. Só que no princípio não era assim. No princípio a gente tinha um objetivo, que era se relacionar com Deus. Pô, eu sei que eu tô ignorando algumas coisas e que, por exemplo, o homem tinha que trabalhar. O trabalho não é uma coisa a partir do pecado. O homem tinha suas obrigações. Mas o homem foi criado para se relacionar com Deus. Então quando eu olho lá no princípio, antes da deformidade por conta do pecado, eu percebo que o próprio Senhor revela quem Adão é. E nos dias de hoje não vai ser diferente. A própria palavra de Deus continua revelando quem nós somos. E um homem distante da palavra de Deus é um homem que não tem consciência da sua identidade. É um homem que vai viver desesperadamente buscando ser afirmado, buscando mostrar, produzir, conquistar, mas infelizmente ele não vai alcançar a sua identidade. Por quê? Porque a nossa identidade, ela não vem do que nós fazemos. A identidade é revelada por quem Deus é. Uau, glória a Deus, Nossa, hein? bom demais. A gente... Perdão, João. O nosso valor não vem do que a gente faz, mas de quem nos fez. Isso. Glória a De quem Deus, nos hein? fez, ele é a referência. Ele é a referência de início, né? E eu acho que, só pra conectar com a questão dessa distorção, porque foi a primeira coisa que aconteceu com Adão e com Eva. Pecou, o que aconteceu? A gente falou de comunhão. A comunhão com Deus, a comunhão com o próximo, a comunhão com a criação, se perdeu ali, né? E essa questão de identidade conecta muito com a questão da comunhão. Do quanto Deus criou o homem para se relacionar com o homem. Era da intenção de Deus se relacionar, fazia parte do propósito de Deus se relacionar. E essa conexão foi perdida lá, né? O pecado, ele gerou esse desligamento, essa falta de conexão. E a palavra religião vem do verbo religare, que é religar. Jesus, ele nos traz de volta esse caminho, de volta ao relacionamento com o Pai. E olhando para essa perspectiva, Ingrid, você acha que traumas, rejeições, comparações, isso pode distorcer a nossa identidade? Pode distorcer o que Deus espera de nós? Com certeza. Porque os nossos traumas, as nossas experiências, se uma vez não são levadas cativas em Deus, fazem a nossa cosmovisão, que é a maneira que a gente enxerga o mundo, ser totalmente distorcida e diferente. Então, eu não vou viver isso de novo, porque eu já vivi isso. Então, essa experiência, ela determinou todas as minhas outras experiências. Porque eu já sei como isso funciona, eu já sei como isso acaba, as pessoas são iguais. Então, coloca a caixinha de que Deus não é poderoso para transformar. Eu pego um padrão que está estipulado na Bíblia, mas eu já vivi algo que não era saudável. Então eu defino que Deus não tem poder para em nenhum lugar no universo transformar aquele padrão no padrão que ele descreveu na Bíblia. Logo, a palavra de Deus não é viva e eficaz e não tem capacidade. E aí eu me omito, eu me escondo dentro disso para não ser uma porta de Deus. Porque, eu sei que já é assim. Tá, mas se você sabe, se você conhece, por que você não chega? Por quê? Porque seus traumas te impedem. Porque o teu jeito te impede. Então, a forma que você se aproxima das pessoas, a forma que as pessoas se aproximam de você é um problema. Porque você não tem capacidade de
se decepcionar. Você não tá disposta a se decepcionar em prol do evangelho. Essa é a verdade. Não tô perdendo. É, porque a pessoa, ela tá assim, tô toda ferida, toda machucada, então o que eu quero? Eu quero gente pra mim, eu quero gente pra todo o tempo me achar amável, me achar maravilhosa, me tratar bem, faz por mim. Só que, na verdade, o evangelho é baseado, muitas das vezes, em dor, decepção, renúncia. Nossa. Jesus Cristo foi decepcionado, em tese, assim, porque o Senhor Deus já sabia de todas as coisas, mas houve uma decepção ali. Pô, pra gente que olha e fala assim, caramba, Judas o traidor, Deus sabia de todas as coisas. Mas é uma decepção, você tá disposto a ser decepcionado pelas pessoas? Porque você pode conviver com pessoas que você já sabe que vai te decepcionar. Mas Deus ainda mandou você amar, servir até o fim. Até chegar aquele momento. Jesus sofreu dor. Jesus, ele foi condenado pelo povo que ele operou milagres, que ele curou. O pessoal tava gritando, solta Barrabás e crucifica Jesus. Não é nem solta Barrabás. Porque solta Barrabás, beleza, solta um assassino, solta um homicídio, um homicida. Mas aquilo não só dizia sobre Barrabás, mas dizia sobre Jesus ser crucificado. Aquele que operou milagres. O povo ia atrás dele, o povo comeu da pesca dos 5 pães e 2 peixinhos. Gente, ele alimentou multidão. E a pessoa que te deu provisão, que te deu cura, libertação, era a pessoa que você queria crucificar. Então Jesus ele foi traído ali, ele sofreu dor física, ele sofreu ali a opressão do povo, e ele renunciou à sua própria vida. E às vezes nossos traumas, as nossas histórias, nossas experiências nos impedem de viver a verdade do evangelho. Porque o evangelho não é oba-oba. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17, que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos. O que é padecer? É sofrer. É morte. Para que com ele também sejamos glorificados. Então existe glorificação para os filhos de Deus. Mas isso só é certo se a gente padece, se a gente está disposto a sofrer. Será que a gente realmente entregou a nossa vida a Jesus com a definição correta de identidade que Deus imprime em nós pra gente estar disposto a se decepcionar, a sofrer, a viver e a entregar a Deus? Se a gente não entrega os nossos traumas, se a gente não entrega as nossas frustrações diante de Deus, a gente sempre vai estar esperando alguém falhar com a gente. A gente sempre vai querer dar o grande discurso. Não, eu só confio em Deus, eu só vivo pra Deus. Só que Deus, ele tá através das pessoas. E aí a gente é inalcançável, a gente tem um coração inalcançável, porque a gente não acredita que Deus é poderoso pra se mover através das pessoas. Uma coisa muito interessante, né, quando a gente vai ver em Gênesis sobre a queda, é que primeiro adentram outras vozes. Então outras vozes já têm poder. A nossa identidade, ela é totalmente movida muitas vezes quando a gente tem outras vozes falando no nosso coração, na nossa consciência. E o segundo ponto é que eles se distanciam de Deus, né? Se distanciam da comunhão. Só que quando eles comem do fruto, eles percebem entre si, eles de alguma forma se esquecem da realidade, da identidade de quem é Deus. Porque eles não encontram em Deus um refúgio, uma fortaleza. Eles encontram na mente deles, antes de Deus se manifestar, como um Deus irado, um Deus punidor, e não um pai. Eles não lembram que Deus é o pai, que Deus criou eles. E às vezes a gente vive assim, com a nossa própria família. Então a gente acha que a nossa família não ama a gente, que a nossa família nos odeia, que a nossa família nos persegue, que a nossa família não tem propósito pra gente, não impulsiona. Só que isso vem de uma realidade nossa, que a gente não tem compreensão. E claro que às vezes podem ter algumas atitudes que levam a esse pensamento, mas a gente não tá disposto, a gente às vezes enxerga em Deus a mesma pessoa. Então quando eu peco, eu não entendo que esse Deus que me salvou, que me resgatou, que tem graça e misericórdia, não é o Deus que também existe quando eu peco. Então logo a gente torna Deus mutável. E a palavra dele diz que ele é imutável. Uau, muito bom. Quer falar, Thiago? Posso? Pode, Eu, acho que vale eu uma fui lembrando aqui, o John talvez vai ter isso fresco também, para ele passar o módulo 1 do nosso curso aqui da igreja. A gente tem um período ali, eu acho que é na reta final do curso, John, na apostila vai falar sobre status inferior e status superior. Status superior. E isso eu tô aqui pensando em Gênesis, né, capítulo 1, ali a criação, tudo aquilo acontecendo. E a queda, ela distorce muito quem é o homem, a identidade do homem, joga lá pra baixo e ele fica confuso ali pra frente. A gente vê tantos e tantos homens de Deus, inclusive. Pô, Elias, ele vai lá contra os profetas de Baal, ele vence os caras, mas ele fica em choque por uma palavra da Jezabel. A gente vê o apóstolo Pedro tá com Jesus, ele vê os grandes milagres, ele tá andando com Jesus o tempo todo, e aquilo é lindo e tudo mais, mas aí ele tá andando sobre as águas, ele se questiona a respeito do mar agitado. Pô, entre tantos outros exemplos que são afetados, a nossa identidade, as nossas crenças, nós somos movidos muitas das vezes por aquilo que tá ao nosso redor, igual a gente falou. E aí eu fiquei pensei em tudo isso, minha cabeça trabalhou rápido, hein?
E aí veio Cristo na minha mente. Porque no final, ele é o Filho de Deus. E nós, enquanto filhos de Deus, precisamos nos inspirar nele, nós precisamos ser parecidos com ele. O discipulado não é o John, eu ser discipulador do John e ele parecer comigo, é eu fazer ele ser parecido com Deus. E ele, inclusive, no processo, me ajudar a ser mais parecido com o Senhor, com Jesus Cristo. Então, o que Cristo faz na nossa vida? Porque a identidade sem Jesus, ela é distorcida, é pecaminosa. Romanos 3, 21 ou 23? Romanos 3, 23. 23, né? É. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o Filho veio para revelar a nossa identidade perfeita. A nossa identidade está no Filho. Uau, glória a Deus. Tio, acho que falando, você trouxe como Jesus fazendo parte essencial nessa identidade que Deus tem pra gente. Então, por que Jesus se torna essencial sobre quem Deus quer que eu seja? Por que existe a ação de uma pessoa chamada Jesus? Por que Jesus tem que fazer parte desse processo? Porque a gente falou de um pecado que distorceu algo, e a gente falou sobre um Jesus que faz parte da restauração disso. Acho que vale a gente trazer esse ponto. Legal, sobre legal. Jesus como A mediador. A Bíblia ensina, né? Ela traz pra gente o primeiro e o segundo Adão. Então, todos aqueles que vieram subsequente, ou seja, depois, eles recebem o legado do primeiro Adão. Então, nós nascemos de nossas mães, então nós recebemos o legado caído dos homens, que vem vindo lá de Adão, e cada tradição vai contemporizar com um nome um pouquinho diferente, mas é a mesma história no final das contas. Então Adão pecou e por isso todos os homens carregam o pecado consigo. E alguns anos depois nós vemos a história de Jesus Cristo, né, sendo descrita em meio aos evangelhos, e nós vemos o quanto ele suportou, inclusive por amor a nós. E ali não é só porque Jesus morreu na cruz que nós agora podemos enfrentar o pecado, mas é porque nós recebemos a nova natureza. Então, partindo que nós recebemos a nova natureza, nós recebemos do Senhor Jesus Cristo a mesma natureza, nós temos a nossa imagem, que nós vimos lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28, Isso. sendo restaurada também. Então, se nós fomos criados no primeiro Adão, a imagem e semelhança de Deus, e aí tem até uma palavrinha, cadê? Deixa eu ver se tá aqui. Imago Dei, né? Que é a imagem e semelhança de Deus. A gente tinha capacidade moral, racionalidade, liberdade, relacionalidade, representatividade, ou seja, domínio. Tudo isso foi deturpado, foi arrancado. Agora, com a nova natureza, tudo isso é restaurado. Então, homens que antes fugiam, se aproximam. Antes homens que eram inimigos, agora são amigos. Agora, homens que agiam como irracionais, agora são racionais outra vez. Por quê? Porque Cristo está vivendo em nós, o Espírito de Deus veio sobre nossas vidas. Então o Senhor restaura a nossa imagem, nos adota como filhos, e agora nós não somos mais quem nós éramos, porque nós vivíamos em pecado. Ele nos dá uma nova natureza. Agora, através da nova natureza, a ação regeneradora do Espírito Santo, eu sou capaz de responder como um filho de Deus. Vai nessa linha aí, John? Nossa, demais. E conecta com uma próxima pergunta que eu queria jogar pro Giovanni. Giovanni, entendendo quem Jesus é e a ação dele na nossa identidade, o que muda na vida de alguém quando ele entende sua identidade de filho de Deus? Nossa. A pessoa fala assim, eu sou filho de Deus, o que muda? A gente entendeu que existe um problema, um pecado, que teve um preço que foi pago, e isso muda a nossa forma de viver. Agora entendi quem Jesus é, o que ele espera de mim, quem eu sou. O que isso muda na vida de alguém hoje? O que muda na vida de alguém? Nossa, perfeito. Acho que pergunta muito cirúrgica com o que o Thiago trouxe, né? Demais. Pessoal, quentinha, direto do céu. Eu queria trazer até um versículo, que é 2 Coríntios 5,17. Ele fala que assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Já até respondendo o seu questionamento. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, a resposta para o seu questionamento é exatamente esse. Na minha visão, é mudança de chavinha. Eu gosto muito de fazer esse estralo de dedo aqui, porque a partir do momento que a gente tem a concepção, o entendimento que nós somos filhos de Deus, que nós somos discípulos de Jesus, a gente precisa seguir ali como uma referência. O nosso alvo não é mais status, o nosso alvo não é mais o que as outras pessoas acham, o nosso alvo não é mais o que eu tenho, o que eu posso ter, mas sim como isso glorifica o nome de Jesus. Como isso aponta para o caráter de Cristo. Será que a minha atitude está correspondendo ao caráter de Cristo? Será que o meu comportamento está demonstrando o que é ser filho de Deus? Uma pessoa que não é cristã, olhando a forma com que eu estou agindo, vai entender o que é ser um verdadeiro cristão? Uau. A forma com que eu falo, a forma com que eu me comporto no meu serviço, aponta para Cristo?
Então eu acho que essa é a mudança de chave. É quando a gente começa a mudar o nosso pensamento de identidade, que é o que a outra pessoa vai achar. Não é assim mais. Isso glorifica o nome de Jesus? Aquela pessoa que sabe que eu sou cristão, ela sabe que eu acredito em Jesus, mas ela não entende nada. Ela vai olhar pra mim e vai entender o que é ser um verdadeiro cristão? Ou ela vai achar que é só mais uma onda, é só mais uma oportunidade? Ou ela vai perceber... É só ir no culto, só. Só no culto. É só ir no culto. Ô Ingrid, isso que o Giovanni falou é muito importante, sobre entender essa nova vida agora como filho. E eu tenho uma pergunta pra te fazer. Qual que é a diferença da identidade que o mundo nos dá e da identidade que Deus nos dá? Esse comparativo de assim, será que a pessoa enxerga em mim o Filho de Deus? Será que a pessoa, mesmo sem eu falar, eu prego Jesus? Como que é esse paralelo da identidade do mundo e a identidade de Deus que Deus tem pra gente? Fala um pouquinho pra gente. Acho que como o nosso Deus é imutável, a gente acaba tendo uma identidade imutável. E pode beirar ali o quesito da hipergraça, de que, nossa, tudo bem. Mas, uma vez salvos, sempre salvos. A nossa identidade não muda pelo nosso pecado. O Senhor Deus vai dizer em Efésios capítulo 1 que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Isso quer dizer que existe liberdade para pecar? Não, porque você foi formado para ser de Deus, você foi formado para ter comunhão plena com Deus. Se eu ficar numa vida de libertinagem do pecado, minha identidade é filho de Deus, foi criado por Deus. Tudo bem, você vai pro inferno, fica em paz, tá tranquilo. Existe uma certeza aí, existe uma certeza. Fica em paz. Rápido. Tá usando essa liberdade. Mas assim, existe uma identidade pra nós, e essa identidade é firmada em Deus, ela não tá sendo oscilada, ela não é oscilante conforme o nosso pecado, conforme os nossos feitos, mas ela é impressa de Deus, e Deus é imutável. Então tudo que a gente precisa entender na nossa identidade, primeiro ela parte de um princípio do Senhor. Então, se eu sou pacífica, é porque meu Deus é um Deus pacífico. Se eu sou misericordiosa, porque meu Deus é misericordioso. Se eu sou amorosa, é porque o meu Deus é um Deus de amor. Se eu sou justa, é porque o meu Deus é justo e trouxe Jesus pra me justificar e me condicionar. Então, a minha identidade, ela é uma identidade que oscila diferente do mundo. A do mundo, a sua identidade oscila conforme muda, oscila. Qual que é a moda da vez? É usar Timberland? É usar calça escrito swag? É usar o boné pra trás? É ter a unha quadrada? É andar de salto 15? É me vestir maloqueira? Qual que é? Agora a onda é comer poke. Agora a onda é comer só em restaurante e tal. Agora a onda é fazer tal coisa. Agora a onda é empreender. Agora a onda é divulgar produto. Agora a onda é ser influencer. Agora a onda é viver de musiquinha do TikTok. Então a identidade que o mundo imprime, ela é volátil. Você nunca é alguém 100%. Você nunca é aquilo. Você nunca nutre os seus, de certa forma, aquilo que você gosta. Então você não sabe do que você gosta. Você gosta do que vai agradar as pessoas. Então o que as pessoas gostam, eu gosto. Porque no final eu quero gerar alguma coisa. Eu quero entregar conteúdo, eu quero ser amada. Eu acredito que se eu agradar os outros, eu sou amada. Mas quem sou eu? Eu me perco nesse meio. E em Deus, não. Em Deus, eu tenho a certeza de quem eu sou, de quem eu fui gerada. E é custoso, sim. Mas o Senhor Deus nos chama pra gente se despir do velho homem, em Efésios capítulo 4. E nos revestir do homem criado segundo Deus. Que é injustiça e retidão. Que procede da palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus, ela é imutável. E nela vai condizer exatamente qual é a nossa identidade e como a gente deve prosseguir. Então, a identidade do mundo, ela é uma identidade volátil. Que toda hora ela te descaracteriza e ela nunca chega a trazer a compreensão de quem você é, qual é o seu limite. Até onde eu posso chegar? Até onde eu deveria deixar que isso acontecesse? Eu posso dizer não? Em Deus, não. Em Deus, ele já começa a trazer princípios e estabelecer muitos nãos na nossa vida, primeiramente. Pra gente também dizer não. E isso vai diferenciar. Não é o sim que a gente dá pra tudo, pra todos, pra agradar. Mas é o não, que nos preserva e nos conserva, na verdade, do evangelho. É legal isso, hein? Limite é uma coisa de cristão. Porque, por exemplo, quantas vezes vocês foram julgados ou foram percebidos por ser cristão quando vocês disseram não? Nossa. É engraçado isso, porque... E é bíblico, inclusive. Quando a gente olha lá pra... Quando a gente olha pra próprio Pedro, quando ele começa... Ele não consegue mais esconder quem ele é. Ele tenta seguir Jesus e ele tá indo num comportamento contrário do que ele queria pra poder enganar a multidão e poder caminhar com Jesus, indo, acompanhando e tudo mais. Só que ele não consegue. Ele é revelado pelos seus passos, seu modo de pensar, seu modo de se mover, seu modo... Tem algo nele revelando quem ele é. E a identidade que nós carregamos é a identidade de filho de Deus e sempre vai apontar para quem Cristo é. Porque no final a nossa glória é fazer Cristo revelado.
E quando as pessoas percebem algo diferente em nós só temos uma coisa para dizer: não vem de mim, vem dele, é dele. Cristo. É ele reinando sobre nossa vida. Muito bom isso, muito bom. Pedro sendo acusado. Ele, É. você parece com ele, você Que anda isso, como ele, você Jesus. fala como Sabe o que é ele. engraçado? Porque eu não acredito que tinha tantas tendências naquela época, dentro, assim, das condições que eles poderiam viver. Então, o que era que estava diferenciando a fala, o modo de agir, as roupas? O que era? Como que era isso de forma prática, né? Falando em forma prática, pra gente partir agora, a gente estabeleceu identidade, como isso foi distorcido, qual a importância do papel de Jesus no meio disso. E eu queria que a gente pensasse agora pros nossos espectadores de forma prática, como que alguém precisa seguir os passos, tanto de iniciar ou recomeçar para descobrir a sua identidade de Deus. Por exemplo, John, eu nunca encontrei Jesus, nunca me descobri quem eu sou a partir de Jesus. O que eu posso fazer? Ou em algum momento já me descobri, mas no meio do caminho eu me perdi. O que eu posso fazer? De forma prática, vamos dar uma aula pra galera? O que alguém deveria fazer para recomeçar ou começar a descobrir a sua identidade em Deus? Acho que esse é o momento da polêmica. Esse é o momento da polêmica. Acho que esse é o momento da polêmica. Giovanni, Pra quer gente fazer uma começar. Seu momento, Tem Giovanni. algumas começar. polêmicas boas. Preparado pra isso. Mas antes, a Ingrid citou Efésios 1, depois citou Efésios 4, agora eu vou citar Efésios 2, que fala: pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus. Essa é boa. Cadê a Laura? Laura. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou de antemão para que andássemos nela. A gente já tem um caminho, a gente já sabe o que tem que fazer. Qual que é o passo que a gente tem que seguir, diferentemente do mundo que nem a Ingrid comentou, que é a onda que tá levando a minha identidade. O que tá na alta agora é o que leva a minha identidade. Mas não, Deus aqui preparou já para que nós andássemos nela, né? E qual que é a grande polêmica, gente? Ó, vou até olhar pra câmera ali. Ó, Giovanni. tô apontando Cadê? pra câmera, Giovanni. viu? É o seu Dá o momento, zoom. Giovanni. É o homem do zoom agora. Seu Giovanni. É o meu momento. É o meu Seu momento, momento. gente. Ó, Preparado para isso. tô nervoso. Tô nervoso. Ninguém que tá aqui na mesa vai pro céu. É. Como assim, Giovanni? Ninguém que tá aqui na mesa vai pro céu. Como assim, Giovanni? Eu Polêmica, quero ir, né? Giovanni. Você vai pro céu? E agora eu fiquei em dúvida. Plantando É brincadeira, Fala, viu, plantando a gente? É dúvida. brincadeira. É porque, qual que é o paralelo aqui que a gente gosta de falar? Que eu gosto de falar, né? É que céu, ele não é... Quando a gente pensa em céu, a gente tem que entender que céu, ele não é apenas destino. Céu, ele também é origem. Então a gente não vai para o céu, a gente volta para o céu. Então é exatamente isso que eu entendo. Que quando a gente entende que aquilo que Jesus estabeleceu para nossa vida é um princípio que nós devemos seguir, então a gente entende que o nosso céu, ele não é um destino, ele é uma origem. A gente tá no voltando lugar de volta. de né? volta. De volta ao Exatamente. início. Nós Muito somos- bom. Inclusive, eu gosto muito desse seu tom de pregador, João. Ele muito- tava ele- segurando, né? Esse Ele é o tava na momento dele. conversa e não vinha. Eu Nossa. quero ver o Giovanni pregador, Teve pô. uma frase que eu vi uma vez que nós somos ramos na terra, mas com raízes no céu. As Uau, nossas uau. raízes. Árvorezinha de a ponta cabeça, nossa né? vida Tão enraizada. Não é aqui. Vocês querem ficar aqui pra organizar a igreja? A gente deixa as coisinhas preparadas pra Pode vocês. ficar. Mas pode ficar. Quem quiser ficar no segundo trem, a gente quer ir no primeiro. Primeiro vagão passando, eu tô Primeiro entrando. vagão, eu tô. Já escolhi a porta aqui que Seu vai descer já. maquinista, eu estou aqui. CPTM. Next Station, de volta ao início. Sabe algo legal que a nossa conversa, pelo menos tá me levando a entender? É que a forma real da gente conseguir descobrir qual que é a nossa verdadeira identidade é quando a gente para de procurá-la. Quando a gente para de querer procurar a nossa identidade e começa a procurar Cristo. Nossa, Uau. isso aí, o que me faz pensar, Gil, é que, por exemplo, a gente não constrói identidade. A identidade a gente recebe. Uau. Então, todas as vezes que a gente tá se esforçando pra encontrar, eu vou em busca da minha identidade. E quem, no início da caminhada cristã, não fez isso, né? Eu quero Nossa, saber a minha total. identidade, eu quero saber meu Intensidade. propósito. Ah, eu tô Deus, por que que desesperado. você me criou? Revela pra mim. Nossa, E no era só final, isso. Deus quer acalmar a nossa alma pra tornar claro o que ele tá dizendo desde o início da nossa vida. Eu queria trazer aqui 1 João capítulo 3, que ele vai dizer que vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu ele mesmo. Se o mundo não conhece Jesus, o mundo não nos conhece. Porque a nossa identidade de filho de Deus não está atrelada naquilo que Deus escolheu para mim ser, assim, de maneira mais básica e genérica, mas sim quem Deus é. Então, se o mundo não me conhece, não tem capacidade de me conhecer, não é porque eu, Ingrid, tenho essa identidade tal, X, essa tendência. É porque não conheceu Jesus. Então, não é procurar, ai, Senhor, quem eu sou? Mas, Senhor, quem o Senhor é. Uau. Isso é bom.
Posso ir nessa onda também? Pode. Responder na questão prática de como ver a identidade. Era isso, né? Isso, Mais ou menos isso isso. Poxa, a primeira coisa que eu te diria é Romanos 12:2. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Então, primeira coisa, deixe aquilo que era do mundo pro mundo e viva aquilo que é da sua origem, né, Gil? Vamos trabalhar esse assunto Ô, assim. glória! Segunda coisa que eu faria, ou indicaria, habite na palavra. O que é habitar na palavra? É praticá-la constantemente. Tiago já trabalhava isso lá na sua carta aos judeus, né? Então, quem ouve e não pratica é como quem se olha no espelho e logo esquece de como era. Tiago 1. Então, todas as vezes que eu estou querendo viver a minha identidade, mas eu não pratico a palavra de Deus, eu sou o cara que olha uma vez, mas não lembra quem é. A minha identidade está no fato de continuar vivendo a vontade de Deus no meu dia a dia. Outra coisa que eu diria também, identidade ela é reforçada no corpo. Então, uma das primeiras características de quando nós pecamos é fugir do corpo, é estar ausente da comunhão. Ou ao contrário disso, permanecer na comunhão vai te lembrar dia após dia quem você é. Vai te recordar que você é um filho de Deus e que por mais que você erre uma vez ou outra, você precisa se arrepender, como foi dito pela Ingrid, se não me engano. Se arrepender e voltar a estar próximo do Senhor. Por quê? Porque lá no Gênesis o Senhor nos fez para quê? Se relacionar com Ele. E aí, por fim, aí esse cara faz o gabarito, assim, ó, pra ele zerar o game. Ele conte o seu testemunho, porque o seu testemunho vai impactar as pessoas. E às vezes a gente só não está vivendo a identidade em Cristo, por quê? Porque a gente não está nem falando dela e não é claro pra gente. Então, o homem que, primeiro, ele tem a mente renovada, ele pratica a palavra, ele vive em comunhão, se ele constantemente falar do que Jesus fez, não do que ele está fazendo, do que Jesus fez sobre a vida dele, ele sempre vai ser lembrado de quem ele é realmente. Testemunhar é importante demais. E agora, pra gente partir pro encerramento, eu tenho uma última pergunta pra cada um de nós. Essa pergunta aqui é de bate-pronto, beleza? Beleza? Pra gente encerrar, a última pergunta é: se você pudesse falar para quem está perdido sobre quem é, o que você diria pra uma pessoa perdida? Joga pra alguém, joga pra alguém já. Quem quer responder essa? Joga pra alguém. Ah, eu tô com vontade. Eu também tô. Vamos começar com o Giovanni? Vai lá, Giovanni. Tá bom. Olha, eu diria pra essa pessoa que ela não é o que te falar. Você não é o que te falar. Você não é um fracasso como alguém te falou. Eu sei que você pode ter alguma pessoa que deveria ter te entregado o amor, acho que não te entregou. Alguém te rotulou como um fracasso. Alguém deve ter falado alguma coisa que te feriu. Mas essa não é a sua identidade. A sua identidade é definida por Cristo Jesus. Lá em João 1:12 ele fala: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele é um filho de Deus amado. As características, o que te rotularam, o que falaram sobre você, não caracteriza quem você é. Quem caracteriza quem você é quem te fez, que foi o Senhor. Então eu falaria isso. Glória a Deus. Ingrid, se você pudesse falar para quem está perdido sobre quem ele é, o que você diria? Eu ia falar que o seu atual não define quem você é, mas que em Deus nós somos geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo exclusivo de Deus, com uma finalidade: anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se você se encontra em trevas, acredite que o Senhor quer te fazer anunciador de uma verdade que vai ocorrer na sua vida. Ele vai te tirar das trevas e vai te colocar na maravilhosa luz que existe nele. E nele você vai encontrar a sua identidade. E a sua identidade não vai se basear no seu momento atual, mas ela vai te dar um destino, um propósito e realmente vai compreender para que você foi feito, para que você existe. Amém. Bom, voltar ao início é voltar para o Pai. Então, logo eu lembro do filho pródigo, depois de ter gastado tudo que ele tinha, voltando para o Pai, o Pai com os braços abertos, esperando ele para dar um abraço. Então, a primeira coisa, volte para o Pai. Outra coisa que eu iria destacar, identidade, é saber de quem você é, não o que você sente. Afinal, a gente sente tanta coisa ao longo dos nossos dias e o Senhor está preocupado com quem você é. Identidade não é conquista ou não é conquistada. É uma revelação de Deus para sua vida. O mundo diz: se descubra. Deus diz: se renda. Uau. E eu me lembro do John... como é o nome daquele homem que foi usado pelo Senhor no avivamento em Gales? Tem um livro. John... Eu não lembro o nome dele agora, mas... Não, ele não é tão famoso assim. Mas em uma das mensagens dele, o que ele falava é que diante da presença do Senhor, ele se dobrou. Então se curve, se dobre diante do Senhor. O mundo quer que você descubra as coisas, o Senhor quer que você se renda. Cristo não só morreu por você, Ele te
devolveu a si mesmo, afinal, nós éramos como homens perdidos que já não sabiam o que estávamos fazendo. Então eu vou tentar trazer um resumo do que nós falamos. Você é nova criatura, por isso, confie no Senhor. Você é filho de Deus, então desfrute do Pai. A paternidade é real e ela está disponível. Um homem distante da paternidade é um homem sem destino, é um homem sem provisão e é um homem que provavelmente não vai ter a segurança que o Senhor tem pro dia a dia. Você é escolhido pelo Senhor, a gente aprende isso lá em Efésios capítulo 1, a carta toda vai tratar sobre isso. Romanos fala disso também, você é escolhido pelo Senhor, você é perdoado, você é herdeiro, você é templo do Espírito, você é justificado. Mas eu queria te lembrar também que você foi chamado para viver cada uma dessas ações que Cristo manifestou por nós. Então nós temos o papel de perdoar, nós temos o papel de sermos filhos capazes de abraçar os outros que estão chegando. Nós somos chamados para dar uma resposta não às pessoas, mas a Deus. E a nossa identidade vai basear a nossa resposta. Se a nossa identidade é de um homem que está mal resolvido, nós vamos trazer problemas. Mas se nossa identidade estiver clara pra gente a respeito de quem Deus é, inclusive, e o que Deus espera de nós, a nossa identidade, as nossas respostas vai ser a resposta de Deus em meio à terra. Glória a Deus, hein? Mas espera aí, falta uma pessoa ainda, né? Ele ia Vai, fugir, John. né? Ele ia fugir. Ele tava tentando Quase, ali. quase. Voltou Isso pra aí. você. Voltou pra mim. Voltou. O que eu diria pra alguém que está perdido? Procure Jesus. Busque conhecer o Senhor. Porque só o conhecimento claro de quem Deus é vai te dar um conhecimento claro de quem você é e de que Deus espera de você. Você não é o que disseram sobre você. Você não é o que você sente sobre você. Você é o que a palavra eterna de Deus diz sobre Amém. você. A sua verdade é quem vai direcionar pra onde você ir, o que fazer e o que falar. A palavra de Deus é que nos direciona e nos dá a clareza de quem nós somos. Eu colocaria só mais uma coisa que a gente não pontuou. Meia dúzia de pecados não define quem nós somos. Talvez tem meia dúzia de pecados que Seu tem pecado não é sua identidade. destruído a identidade de muitos filhos de Deus. E pra você que é um filho de Deus, queria te lembrar que os pecados que você cometeu não apaga toda a história linda que o Senhor tem pra construir pra você. Glória a Deus. Você não é o que você está. O que está pensando, o que está sentindo, o que está passando. Você é quem o Senhor diz. Nossa, Glória a Deus, hein? Glória Nossa, que a papo Deus. bom, hein? A gente Que falou. papo A gostoso. gente não é neto. Vamos lá, a gente não é Não neto. somos netos de Deus. O pecado não é o seu rótulo. Não Ó, é. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Que papo gostoso a partir do tema de identidade. Gente, essa temporada vai ser boa demais. Nesses próximos dias, nos equibalas que vão acontecer nos lares, estaremos falando sobre identidade. Esse bate-papo aqui em torno do que é a identidade que Deus espera de nós. E também está chegando o nosso retiro de 2025. Se você ainda não fez a sua inscrição, pelo amor de Deus, Corre. não deixa pra depois. O primeiro lote já esgotou, o segundo lote já tá quase ali. Tá quase no fim Tá já. quase no fim do O segundo segundo lote. lote tá acabando já. Não deixa Tá acabando pro já. terceiro lote. Então faz a sua inscrição. Se você quer saber mais sobre identidade, se você quer saber mais sobre o que Deus espera de você, como, quando e onde, esse é o lugar pra descobrir sua identidade. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. 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 Muito bom. E aí, Gil, Gente, gostou? Bênção demais. Feliz feliz Fazia demais tempo que de não aparecia aparecer, aqui. né? Eu apareci no Eu senti primeiro. saudade do Leminhos, vou confessar. Ah, Eu vou honrar a vida do meu amigo Leminhos, senti falta dele. Fazer um corinho. Diz que Lelinhos. Gosta dele. Saudade, meu amigo Leminhos, mas feliz de compartilhar essa mesa aqui com vocês. Tiago, Ingrid, Giovanni, obrigado por esse tempo. Você que está nos assistindo também, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por estar aqui conosco. Compartilhe essa palavra com alguém. Deixa Deus falar com alguém através desse podcast. Consuma esse conteúdo, compartilhe. E que Deus abençoe. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.